vamos todos desenvolver o nosso afrânio nas nossas melhores vibrações. Bem, pessoal, boa noite. A voz hoje está firme, estão vendo? Mas há um mês atrás, quando eu tinha que ter feito essa palestra, eu estava afônico. Não sei se vocês recordam. E a palestra naquela ocasião era sobre a estante espírita. Acho que, vamos ver aqui onde eu atrapalho menos. Por aqui? Não, eu vou ficar na frente. Melhor aqui no meio mesmo. Sobre a estante espírita. E eu trouxe aí para vocês, aqueles que conhecem, recapitular, e para quem não conhece, um dos livros clássicos da doutrina espírita, que é o Espírito da Verdade. Todo mundo conhece esse livro aqui? Deixa eu ver aí. Quem conhece? 1, 2, 3, 4. Está vendo? Só 4. Ó, Gilberto, 5, 6, 7. 7. Não vai ter livro para todo mundo quando vocês saírem daqui lá embaixo para comprar, pô, né? Porque é um livro clássico da doutrina. Vou botar a capinha dele aí. Pela capa talvez você se lembre aí, ó. Não, essa é uma capa antiga, né? Vocês observarem ali em cima tem uma onde é que acende esse troço? Aqui, ó. Aqui é o rosto de Jesus, né? Isso ficou bem falado nos anos 90, 80. Era a capa até antes. A capa nova é essa aí, ó. O Espírito da Verdade é um livro escrito por vários espíritos, que foi psicografado por Chico e por Valdo Vieira. Vocês estão vendo ali. Ele foi editado em 1962. Foi o 68º livro de 412 editados pelo Chico, né? Então é um livro bem clássico no sentido de ter sido trazido a lume bem no início aí da mediunidade, da grande produção do nosso Chico, né? Década de 60, 50. Ele é psicografado com Valdo Vieira, pelo Chico e pelo Valdo, como disse. As mensagens ímpares são do Chico e as mensagens pares são do Valdo Vieira. Tem alguns livros que são escritos dessa forma. Da outra vez que eu estive aqui falando sobre livros espíritas, eu falei em Almas e Desfile, não sei se vocês recordam, que é o mesmo esquema, é Valdo e Chico, né? São 56 mensagens, 28 psicografadas pelo Valdo, 28 psicografadas pelo Chico. Só que lá é o inverso. Não chega a ser inverso. As 28 primeiras são do Valdo e as 28 segundas são, as 28 últimas são do Chico. A Vida Escreve é o mesmo esquema, né? Nós temos alguns livros espíritas que são feitos dentro desse esquema aí. A mediunidade do Valdo casava perfeitamente com a do Chico, né? Foi editado pela Federação Espírita Brasileira. E qual é o propósito desse livro? O propósito desse livro é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 5 livros na doutrina espírita, cada um deles tratando de um livro da codificação. Religião dos Espíritos comenta o livro dos Espíritos, Seara dos Médios, o livro dos Médios, o Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Justiça Divina sobre o Céu e o Inferno. São 4 na verdade, né? Justiça Divina sobre o Céu e o Inferno. Religião dos Espíritos, Seara dos Médios, Justiça Divina são livros psicografados por Chico e é só o Emmanuel. Mas o Espírito da Verdade não. O Espírito da Verdade nós temos vários espíritos. Na verdade são 20 espíritos, né, que vão tratar desse assunto. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui os 20 espíritos aqui. O nome deles. Não, é para cá para trás. Ué, gozado. Bom, aqui está fora do lugar.
São 104 mensagens de 20 espíritos aí. André Luiz, 34 mensagens. Emmanuel, 23. Meimei, 16. Hilário Silva, 8. Caíbar Schutel, 4. Eurípides Bassanufo, 3. Bezerra de Menezes, 2. Albino Teixeira, 2. Acho que até aí todos os espíritos são conhecidos, né? Mas nós temos espíritos também menos conhecidos. O irmão X não, o irmão X é conhecido, só tem uma mensagem. Mas Militão Pacheco, Jacinto Fagundes foi padre, desencarnou e trouxe mensagem espírita. Manuel Quintão foi presidente da Federação Espírita várias vezes. Everton Quadros foi militar, espírita. Anália Franco, educadora, fundou várias instituições de amparo à criança, asilos. Lins Vasconcelos foi um empresário riquíssimo. Lameira de Andrade foi um trabalhador da doutrina espírita. José Horta foi monsenhor, foi padre. Aquele Rui nós não sabemos quem é, o Júlio não sabemos quem é, e o Jota muito menos. Então, ele assina J, a gente não sabe quem é, né? Então é isso, nós temos aí 20 espíritos escrevendo as 104 mensagens. É um livro muito interessante. E ele o propósito dele é o mesmo daqueles livros novos do André Luiz, Vivendo o Evangelho, que a gente já falou aqui de outra vez, são 2 volumes, Vivendo o Evangelho. Só que a mediunidade é do Antônio Baduy Filho. Então nós temos Vivendo o Evangelho, volume 1 e volume 2. Aí eles comentam, o André Luiz vai comentando cada um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, nesse livro que nós estamos vendo agora, o Espírito da Verdade, não se comentam todos os itens, mas alguns itens tidos como principais são comentados nessas 104 mensagens que nós oferecemos para vocês. O meu esquema aqui hoje, o que eu planejei fazer hoje, é trazer algumas mensagens mais marcantes, inclusive uma das de Eurípides. Eurípides tem 3 mensagens nesse livro, né, para a gente tentar fazer um encadeamento entre algumas dessas mensagens. Eu escolhi Bezerra, escolhi Eurípides, escolhi o André Luiz para fechar, irmão X, Hilário Silva e Meimei. São esses 6 espíritos aí. Peguei uma mensagem de cada um. A ideia é a gente ler juntos aqui as mensagens, conversarmos um pouquinho, vocês vão ter uma noção de como o livro se desenvolve. Volto a dizer, é um livro importante para quem gosta de mensagens espíritas, porque elas são mensagens que nos ensinam, nos mostram como encarar, como deve ser o nosso comportamento espírita diante dos ensinamentos que todo dia os espíritos nos trazem. Bem, então a ideia é essa. Deixa eu voltar lá atrás então, porque você estava fora de ordem, né? Há um prefácio coletivo nesse livro. Prefácio coletivo porque ele no final ele é assinado por todos esses espíritos. Vejam só pelo prefácio como é que é realmente o propósito. Estudando a mensagem libertadora, dizem lá eles, de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome, né? Então os companheiros desencarnados vêm nos trazer este livro em teu nome, em nome de Jesus, né? Porque o prefácio é dirigido a Jesus. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Achei muito interessante essa expressão que eles usam, servos menores de teus servos maiores. Quer dizer, servos menores de servos maiores. Quer dizer, eles colocam entre eles e Jesus como que tivéssemos os intermediários. Quer dizer, esses servos menores são aqueles que escrevem, né, Eurípides, Bezerra, Meimei, André Luiz, de servos maiores. Quer dizer, teriam espíritos mais evoluídos que estariam entre Jesus e eles, trazendo a mensagem para nós. Esse dado me chamou a atenção, por isso ressaltei aí para vocês.
E o propósito desses espíritos está dito ali, ó: tarefa de reviver o espírito da verdade. Essa expressão espírito da verdade aparece várias vezes na doutrina espírita, especialmente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é ou quem é o espírito da verdade? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Não há dúvida de que em algumas mensagens desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, ou espíritos em nome de Jesus que vêm trazer a mensagem como se fosse Jesus, né? A gente sabe perfeitamente que o espírito mais evoluído, ele recebe de todos os lugares, de todas as pessoas que confiam nele, recebe os mais diversos pedidos de socorro, né? Isso acontece certamente com Eurípides, acontece com Bezerra, acontece com o próprio Jesus. E certamente Jesus não intercede pessoalmente, mas sim através de espíritos que são seus colaboradores junto a todos nós. Há um exemplo disso no livro Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, né, que é feita uma rogativa para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o autor espiritual desse livro, Dramas da Obsessão, psicografia da Ivone Pereira. E então o nosso Bezerra de Menezes tem notícias disso, e pelos seus colaboradores que estavam lá junto àquele grupo, que estava passando por um processo obsessivo, e resolve então levar a esses espíritos justamente o socorro de que eles necessitavam. Então, mas vejam que o Bezerra não estava lá pessoalmente recebendo as rogativas que estavam sendo dirigidas a ele. As rogativas foram recebidas pelos companheiros que trabalhavam na falange de Bezerra e trouxeram essa informação até o nosso Bezerra de Menezes. Então, nesse sentido, a gente pode admitir que essa expressão espírito de verdade, ou espírito da verdade, possa ter essa conotação de espíritos que operam em nome de Jesus, ou que operam entre os intermediários entre eles e Jesus, e vem trazer, portanto, vem trazer a sua colaboração. O objetivo, portanto, do livro é esse: é nos fazer entender melhor as lições do Evangelho. Daí sendo um livro muito importante, como todos os outros que foram falados ali, o Religião dos Espíritos, Justiça Divina, que são livros que vêm explicar melhor os livros básicos da doutrina espírita. A gente precisa recorrer a essas mensagens espirituais para nós entendermos totalmente o conteúdo da doutrina espírita, né? Então é isso, meus amigos. A mensagem continua. Oferecemos. A quem que eles vão oferecer? Estão oferecendo esse livro a todos os irmãos cujos ombros jazem envergados ao peso de rijas obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece a míngua de amor, né? Então, a todos os irmãos que estão sofrendo por falta de amor, né? Nós temos no nosso... O livro é de 62, vocês viram, né? Então, já naquela época, os espíritos já registravam essa falta de amor, esse sofrimento que é destinado a pessoas que sofrem por falta de amor, por falta de interesse de cada um no seu próximo, pela falta da prática da caridade. Então, primeiro, esse livro se destina a todos aqueles que sofrem pela falta de amor. Depois, aos que por náufragos da existência viram quebradas antes furacões do materialismo destruidor, as embarcações religiosas em que se lhes erguia a fé. Quer dizer, aquelas pessoas que tinham uma determinada crença religiosa que acabou sucumbindo diante do materialismo, que infelizmente existe em grande quantidade no nosso dia de hoje, né? Nós podemos achar que, por sermos espíritas, por acreditarmos no mundo espiritual, por sabermos da existência dos espíritos,
nós não somos materialistas. Mas a verdade é que, tal como está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, tem uma lição chamada o ponto de vista. Da maneira como nós nos comportamos no nosso dia a dia, nós estaremos nos comportando como materialistas ou não. Se nós damos mais atenção às coisas materiais do que às coisas do Espírito, se nós procedemos como materialistas e não como espíritas, espiritualistas, portanto, nós não somos espíritas, nós somos materialistas. É muito difícil isso, no estágio que nós estamos, nos comportarmos inteiramente visando a vida espiritual. Tudo que nós fizermos visando a vida espiritual. Nós ainda somos muito ligados aos nossos vícios, né? Nós ainda somos muito orgulhosos, nós ainda somos muito egoístas, nós ainda somos muito ciumentos, invejosos, né? Então, isto é comportamento de quem é materialista. Se nós temos esses comportamentos todos, se nós temos essa competitividade típica desse mundo que nós vivemos hoje, nós estamos vivendo como materialistas. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, do ponto de vista da doutrina cristã, nós somos materialistas. Então, essas mensagens se destinam àqueles que estão sendo absorvidos por esse materialismo que graça nos nossos dias, já em 62 e certamente nos dias de hoje também. Aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e luz, deslocando à custa de sacrifício os empeços das trevas. Aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertaram de serviço, tentando debalde esquecer os fins da vida. E, acima de tudo, aos que por agora não encontram para si mesmos senão a herança das lágrimas em que se lhe dissolve o coração. Então, é a esses espíritos encarnados que se destina o livro. Se destina, portanto, a todos nós, porque certamente nós vamos estar em uma ou mais situações dessas que são narradas pelos nossos espíritos amigos. Com todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra, traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos tomada de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então é assim, né? Eurípides, Bezerra, Caibachuto, Anália Franco, Hilário Silva, André Luiz, Emmanuel, Memei e outros, irmão X, aqueles 20 espíritos que são os responsáveis pelas mensagens que estão no livro. Esse frenesi apocalíptico aí, né, essas angústias apocalípticas, é porque o livro é de 62, plena Guerra Fria, né? A todo instante a gente ficava achando que os mísseis iam partir dos Estados Unidos para a União Soviética, ou da União Soviética para os Estados Unidos, ou dos dois para outros lugares do mundo, de maneira que nós vivíamos esse clima de que a qualquer momento estaríamos diante de uma terceira guerra mundial, né? Então, mas hoje isso não é menor, né? Hoje a gente vive esse clima de tensão, uma tensão menor, vejo, mas é uma tensão ligada lá a essas atuações da Coreia do Norte, da União Soviética, da China. Vamos dizer assim, os protagonistas hoje são outros, mas nós ainda vivemos momentos de tensão. Então o livro é um livro perfeitamente atual, serve para todos nós. Vamos ver aqui algumas mensagens, né? Vamos ver aqui. Ficou meio fora de ordem isso aí, não entendi muito bem porque ficou assim não. A primeira mensagem que eu coloquei foi uma de Bezerra de Menezes. É logo a lição número 3, psicografada, portanto, pelo Chico. É uma lição que se destina a comentar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10.
e aquele que fala: fora da caridade não há salvação. Legenda espírita. Vamos ver como é que o Bezerra fala isso. Vejam só a lógica do pensamento do Bezerra. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Então, Bezerra está colocando para nós, né, o papel que cada um de nós tem dentro da sociedade. Claro, existem muitas outras profissões. Ele escolheu algumas. Como é que cada um de nós ali, qual é o propósito de cada um de nós profissionais dentro da sociedade? E aí ele vem: entretanto, nem as feridas da terra, né, lá não estão falando do cultivador, nem os desequilíbrios da máquina, do técnico, nem as chagas do corpo, do médico, nem as sombras da inteligência, professor, se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. Não basta ser professor, não basta ser médico, não basta ser técnico, não basta ter a profissão. É necessário a gente trabalhar com devotamento na sua área de atuação. Então esse é o primeiro ponto que Bezerra coloca para nós, alguma coisa lógica que todos nós compreendemos. E aí ele continua: o espírita cristão, e aí é isso, como é que o espírita cristão deve proceder? É uma mensagem para todos nós. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender a semelhante mistério, semelhante necessidade, né, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Então aí é uma recomendação para nós espíritas cristãos. A gente não tem que se preocupar em ficar censurando, criticando. Nós temos que silenciar diante da discórdia, censurar menos, e temos que trabalhar mais, temos que ter mais compreensão, ter mais entendimento em relação ao nosso semelhante. Então vejam, não é um comportamento que ele nos oferece, um pensamento para o nosso comportamento. É assim que a gente tem que proceder, o espírita cristão. E por que nós temos que proceder assim? E aí ele continua ali, ó: é por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina, sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação, né? Então é isso, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a caridade começa no comportamento do espírita cristão, a maneira como nós atuamos, não apenas dentro da casa espírita, atuamos inclusive na nossa família, no nosso meio profissional, em todos os lugares onde nós estejamos. Esse é o grande desafio, né? Porque ser espírita na casa espírita é mole, né? Aqui todo mundo, né? Todo mundo é educado. Se um pisar no pé do outro, a gente pede desculpas, fica super arrependido. Mas lá fora, quantas vezes a gente pisa no pé dos outros, né? No sentido figurado, né? E nem percebemos muitas vezes. Então, meus irmãos, Bezerra de Menezes vem comentando esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, procurando nos mostrar que o espírita cristão tem um compromisso maior do que aparentemente possa imaginar, né? Então essa é a primeira mensagem que nós selecionamos. Nessa esteira aí, eu em seguida trouxe uma do Eurípides. Eurípides tem 3 mensagens, todas elas oportunas, mas eu escolhi a primeira. Ali tem 12, ali são 12. Comenta o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dentro dessa época, dessa tônica aí de comportamento que o espírita deve ter no seu dia a dia, em plena
era nova. Diz Eurípides: há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíam da carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. São pessoas que viveram, não produziram nada, nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força apenas o cadáver retalho de matéria gasta e de vestir o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo às ervas bravas. Veja só o que Eurípides fala: o sujeito não fez nada a vida toda, não serviu para nada. Quando é sepultado, ele vai à força, ele vai servir para alguma coisa, ele vai adubar o solo, né? É isso que Eurípides coloca para nós. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmo, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Nós sabemos que a verdadeira felicidade aqui na Terra nós só vamos encontrá-la em função do próximo. Nós temos momentos de felicidade. Ah, que felicidade quando a gente consegue ajudar o nosso semelhante, né? Nós que trabalhamos na casa espírita, quantas vezes a gente acompanha a evolução de uma pessoa aqui dentro, a evolução dela na prática da doutrina, no conhecimento da doutrina, o seu progresso espiritual. A gente fica feliz de ter contribuído para isso. Olha, a gente fica feliz. Então é isso que Eurípides está dizendo para nós. A verdadeira felicidade a gente vai construir em função dos outros. É aquela fábula que vários autores narram de um companheiro que desencarna e ele vai para o céu e vê as pessoas vai para o inferno, vê as pessoas diante de um caldeirão, né, e as pessoas na maior dificuldade para se alimentar, porque as colheres eram longas e elas não conseguiam, a pessoa não conseguia pegar a sopa no caldeirão e trazer até a sua boca. Então ela estava lá cheia de fome, aquele caldeirão fumegante, comida gostosa. Isso era o inferno. E aí a pessoa fica muito impressionada e depois vai visitar o céu. E aí chega no céu, vê um caldeirão semelhante, mas as pessoas felizes, porque usavam as mesmas colheres, uma para dar comida na boca uns dos outros. Não é isso? Então essa é a ideia. Nós só vamos nos sentir felizes na proporção em que nós percebermos que o nosso principal compromisso aqui é nos ajudarmos uns aos outros. Daí o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. E fazendo a caridade a gente vai se sentir cada vez melhor. Muita gente aqui que trabalha nas quentinhas, que trabalha aqui na assistência dos sábados, né, que trabalha aqui no dia a dia da casa, pode testemunhar o que eu estou falando, não é? Então o que Eurípides fala ali, ó, a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Já vivemos com aquele que veio aqui, passou a encarnação toda, não produziu nada, só vai produzir quando desencarnar, porque o seu corpo vai servir para adubar o solo, né? É o que Eurípides coloca para nós aí. Tem mais duas mensagens de Eurípides que aconselho vocês depois a darem uma olhada, né? Mas a mensagem continua. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas, entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos
nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Então essa aí é, portanto, a mensagem de Eurípides. Ele termina: honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Né? Mensagem bonita, né? Bastante elucidativa e bastante motivadora para todos nós. Há uma mensagem do irmão X, eu vou antecipar aqui, eu ia falar do irmão X mais na frente, vou falar agora porque eu acho que vai encaixar perfeitamente aqui. Esse aqui, ó, a história de um pão. É uma história que o irmão X nos narra para comentar o capítulo 13, o item 15, a beneficência. O irmão X, todo mundo sabe que é Humberto de Campos, né? Adotou esse pseudônimo porque houve problemas jurídicos com a família de Humberto de Campos, quando nos primeiros livros psicografados por ele usava o seu verdadeiro nome. E aí ele então, que usava o pseudônimo quando encarnado de conselheiro XX ou conselheiro 20, ele então resolve adotar o nome de irmão X para todos os livros subsequentes. Então em 62 ele já era o irmão X, e ele escreve essa pequena história aí. Vamos ler juntos a história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. Ele morreu, ele queria ficar lá no palácio onde ele tinha vivido. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Então já não tinha mais o palácio, a viúva vendeu. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Então é a mesma história que o Eurípides colocou, só que agora dando nome aos personagens. O sujeito passou a vida toda e não fez nada de bom. Todavia, entre eles, os amigos de infância, né, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Então Barsabás acaba ficando numa região trevosa. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Bilhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançar a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Então Barsabás, quando aprende a orar, ele consegue ser socorrido, né? Ele vê então essa casa de preces, e aí é explicado a ele o que estava acontecendo. Não obstante deslumbrado, chorou o impossível ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvir o generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu
a informante. Trazes consigo em grandes sinais a pranto e a sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos teus dias de vigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. Então ele achava que não tinha feito nada, mas tinha uma oração em favor dele. Uma oração. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava, a feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados num doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste por um espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o preço de renascer para redimir-se. Então, um pão valeu a pena, né? Foi o suficiente para que ele fosse socorrido. Então, meus irmãos, se fizermos o que Eurípides nos aconselha, que Bezerra nos aconselha, enfim, que todos esses luminares que vêm nos esclarecer a doutrina espírita dizem que temos que fazer, que temos que proceder, se nós plantarmos, certamente vamos colher. Se nós não plantarmos, certamente não colheremos nada, né? E plantemos pelo menos um pão, né? Eu acredito que nesse estágio que nós nos encontramos, hoje já somos espíritas, frequentamos a casa espírita, estamos aqui estudando, né? Abrimos mão aí de alguns passatempos materialistas que hoje em dia estão à nossa disposição. Podemos estar vendo televisão, estar num shopping, podemos estar nos divertindo em algum lugar, mas estamos na casa espírita, buscando nos instruir, buscando acertar o nosso comportamento para esta existência, fazer o melhor nessa existência. Então, certamente, temos mais do que um pão já semeado na nossa trajetória. Nós temos ainda algumas outras mensagens aqui. O relógio, os dois estão correndo rápido, né? Embora um esteja. Aqui nós tínhamos colocado uma mensagem da Meimei. Temos o que damos. Também nesse sentido aí, que nós vamos ter aquilo que nós semearmos, né? Comentando aí a beneficência exclusiva. Vai enquadrar aí no comentário inicial do Jorge Miguel. O Jorge Miguel falou aí, né, do guarda-roupa, né? Os guarda-roupas aí femininos, e de repente as roupas encolhem mais rapidamente que nos guarda-roupas masculinos, né? Aí a Maura disse: não, peraí, mas guarda-roupa masculino, a roupa também encolhe, pô, né? Então é verdade. Vejam só, baseado nesse raciocínio aí, oi? Mas só do homem, bom, no meu caso é a barriga, pô. No meu caso é a barriga. O Gilberto falou isso para mexer comigo, né? No meu caso é a barriga. Mas não é só a barriga que cresce, né? Em outros casos aí é o corpo todo que cresce, né? Não é só a barriga. Mas
A Meimei vem justamente porque ela vem comentar beneficência exclusiva. O que é beneficência exclusiva? A gente só faz a caridade aqui entre nós, né? Então ela vem justamente dizer que esse não é o comportamento. Essas roupas que encolhem aí, nós, por mais apegados que estejamos a elas, não tem jeito, a gente tem que passar para frente. Já passei um bocado de roupa, viu, Gilberto? E ali a Márcia está dizendo que ainda falta um monte, mas falta tempo para a gente ver isso aí. Mas nós vamos ver isso aí. A melhor receita para isso nos foi dada aqui pelo Márcio, numa palestra. Diz que tinha um amigo lá que ele tinha 6 mudas de cada roupa que ele usava, né? Então 6 camisas, 6 calças, bom, 6 de cada coisa, 6 pares de meia. E aí quando ele comprava uma coisa nova, ele pegava a mais antiga das 6 e doava para alguém, de maneira que ele tinha sempre 6 no seu guarda-roupa. Eu acho que o número era 6, né? Era isso, era uma medida boa, né? Ele fazia isso criteriosamente. E quando ele comprava, ele até falava assim, que o amigo botava a roupa nova no guarda-roupa, se desfazia da antiga, e para a seguinte ele falava assim: a próxima é você, pô. Né? Porque quando ele comprasse a roupa nova, a próxima seria aquela que ele ia se desfazer. A próxima é você. Então fica aí a medida para homens e mulheres, né? Fica para homens e mulheres, né? Eu ia espetar ali a Márcia, né? Porque ela falou, ela abriu a boquinha de lá para falar de mim, pô. Mas... eu podia revidar, mas eu vou ser educado, vou seguir a tônica da mensagem, não vou falar nada das roupas dela, pô. Okay? Isso aí é um problema familiar. Mas olha aqui, temos o que damos. Olha só, podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, alonga a migalha do alimento aos que fitam de balde o fogão sem lume. Muita gente passando fome, e a gente guardando muitas vezes comida. E ela vai falando isso sobre cada uma. Ó, os armários repletos de veste aqui, ó. Podes conservar armários repletos de veste inútil, ainda que a traça concorra contigo à posse do pano, devido aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Pode trazer a bolsa farta. Ela vai falando, né, de tudo que a gente pode fazer pelo nosso semelhante. E ela diz aqui no final: um dia, e será a noite em teus olhos, deixarás os pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia de grande sombra. Entretanto, não viajarás de todos na treva, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz, né? Então vejam, companheiros, que os Espíritos, vejam, foram mensagens que eu fui pegando, né, a esmo no evangelho, no livro, né? Quer dizer, houve uma sequência lógica, eu busquei uma sequência lógica para fazermos o estudo, mas os diversos itens do Evangelho segundo o Espiritismo estão ali mencionados desta forma por esses espíritos amigos, através da psicografia do Chico e do Valdo, né? Então, para encerrar, eu vou ler só uma mensagem muito conhecida do Hilário Silva. Eu acho que eu coloquei antes aqui, para ser verdadeiro, acho que eu coloquei aqui antes. Essa mensagem aqui é uma mensagem de Hilário Silva, comenta justamente dentro desse tema que nós estamos vendo: ajuda-te que o Senhor te ajudará. É o item 2 do capítulo 25 do Evangelho, né? Intitula-se Há um Século. É uma passagem da vida de Allan Kardec, né? O Hilário Silva é um espírito que escreve muitos contos. O Almas e Desfile, que eu mencionei aqui logo no início, A Vida Escreve, ele tem esses livros têm várias passagens, né, narradas pelo Hilário Silva, da vida de companheiros quando estavam encarnados entre nós. Um desses livros, inclusive, A Vida Escreve, é que narra a
passagem, a visão de Eurípides, esse é o nome da lição, né? Aquela visão que Eurípides tem de Jesus, né? Eurípides chega até diante de Jesus, é envergonhado diante de Jesus, né? Ele pergunta a Jesus por que Jesus chora, e aí Jesus responde: choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não o meu Evangelho e não o praticam, né? Resumidamente, a mensagem é essa, uma passagem da vida de Eurípides que só se torna conhecida de nós porque o Hilário Silva vem e traz essa passagem para nós. E diz lá o Hilário Silva que a partir desse momento Eurípides trabalhou incansavelmente durante toda a sua vida. Essa passagem aqui é uma passagem da vida de Allan Kardec, momento em que Kardec ainda tinha apenas trazido a lume o Livro dos Espíritos. Tem 3 atos. Esse é o primeiro. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. 3 anos, portanto, depois do Livro dos Espíritos. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, né? E entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. Então, Allan Kardec, 1860, passando por dificuldades financeiras diante da obra que ele tinha que realizar, né? E ele recebe uma correspondência. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Estão em Paris, né? Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, aí é o século XIX, né? O século de Kardec, resolveram seguir adiante o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Então o sujeito começa a pensar em suicídio, porque o grande amor da vida dele tinha morrido, ele não conseguia se ajustar no mundo, então ele estava pensando em suicídio. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, preocupações e o desânimo dominaram mais fortemente. Busquei a Ponte Marie, que era a ponte dos suicidas lá em Paris. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo a meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas
autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Ferrier. E aí vem a terceira. Então, esses dois homens foram salvos no momento em que iam suicidar, porque tiveram ali em mãos o Livro dos Espíritos. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então essa mensagem nos mostra que até mesmo o codificador enfrentou momentos difíceis na sua trajetória. Perfeitamente natural que nós, portanto, e talvez não tenhamos uma missão tão humanitária como teve o nosso Kardec, mas certamente todos nós temos as nossas missões, porque é isso que o Espiritismo nos ensina, que todos nós temos um propósito nessa vida, e esse propósito passa pela nossa melhoria moral. Muito comum que nós passemos por dificuldades de toda ordem, que nos sintamos desanimados, mas que pensemos nessa história que nos é contada por Hilário Silva, essa história de Allan Kardec. Diante desses momentos de desânimo, pensemos na grande quantidade de manifestações de espíritos a nos sustentarem, a nos estender as mãos, a nos dizer coragem, somos capazes de superar as dificuldades. Nenhum fardo é colocado sobre os nossos ombros que não sejamos capazes de suportar. Então que nós possamos, meus amigos, diante destas mensagens que estão no livro do Espírito da Verdade, diante das inúmeras mensagens que nos chegam através de mãos abençoadas como a de Chico Xavier, que possamos nos comportar com esperança, com certeza de que nós não estamos desamparados. Nós estamos a todo instante sendo amparados por esses espíritos amigos que estão ao nosso lado. Basta que nós façamos como fez Barçabás, que em algum momento lá da sua trajetória de sofrimento começou a orar, e quando ele começou a orar, ele sentiu-se arrebatado por uma outra região, onde ele pôde ver e pôde ser auxiliado, pôde ver como eram auxiliadas as pessoas, e pôde ele mesmo ser auxiliado por um pão que ele tinha distribuído quando era jovem. Então, meus amigos, que esse livro, O Espírito da Verdade, possa ser mais um livro na biblioteca de cada um de vocês e possa contribuir para o fortalecimento moral de cada um de vocês, como tem contribuído para o meu próprio fortalecimento moral, e tenho certeza de todos aqueles que travam contato com esta obra tão importante sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos cultivar a paz que o nosso Mestre a todo instante nos diz que devemos ter. Essa paz interior que nós vamos conquistando à proporção que nós vamos tendo serenidade. Possamos ter a serenidade daqueles que têm a certeza de que estão amparados. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês, né, e que todos possam
ao sair da casa espírita na noite de hoje, sair mais esperançosos e mais capazes de superar as dificuldades. Muita paz para todos.